Disse o Senhor: a minha palavra não voltará vazia e ela vai cumprir o propósito para o qual eu a designei. A palavra de Deus é fiel. Neste momento você vai assistir um vídeo que vai edificar a sua vida com a palavra de Deus e também edificar a sua família. Compartilhe com seus amigos após assistir esse vídeo e também acesse o nosso canal no Spotify para você ouvir enquanto você dirige, enquanto você trabalha. Que Deus te abençoe, seja edificado e cresça na fé. Meus irmãos, estivemos aqui 3 quintas-feiras passadas falando sobre a vitória sobre o medo, vitória sobre a ansiedade, vitória sobre a depressão. E às vezes você fala assim: então me tira o medo. Só que o medo, a coragem não é a ausência de medo. A coragem é tomar uma atitude apesar do medo. Às vezes você fala assim: Deus, me dê paciência. Sabe o que Deus vai dar para você? Situações para você exercitar a paciência. Como é que você quer aprender a ter paciência numa unção só? Não. Deus vai proporcionar situações na sua vida que para você, explodir. Mas como diz uma música por aí, eles não vão ver os meus pedaços por aí. Não vou explodir, não. E aí você pede para Deus alguns sentimentos, que Deus manda situações contrárias àqueles sentimentos para você exercitar esses sentimentos. Eu quero dizer, tem pessoas aqui que passaram pelo medo porque vão levar coragem para outras pessoas. Tem pessoas que passaram por crise de ansiedade aqui, que vão ajudar outros que estão ansiosos. Tem pessoas que Deus está tirando da depressão, está criando uma blindagem, porque essa pessoa vai ajudar outras pessoas que hoje estão, um dia entrarão no processo de depressão. E aí, irmãos, hoje eu quero lembrar vocês que para tudo a palavra de Deus tem solução e nos mostra. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Você não é mais escravo do medo. Não eleja o medo como seu senhor, como seu líder, como seu conselheiro. O medo tem que se dobrar diante do poder de Deus. E uma vida com medo é uma vida travada. Por quê? A fé é um desatar do sobrenatural divino, ao mesmo tempo que o medo é um desatar do sobrenatural maligno. Então, se eu alimento a minha fé, os meus medos morrem de fome. Pergunta para o seu irmão: quem que você está alimentando aí? Pastor, eu até não tenho medo não, mas cuidado para não andar com pessoas que vivem falando do medo, que estão cheias de medo. Porque a pessoa que vive exaltando o que há de pior, ela não tem no seu coração promessa de Deus para falar. Porque quando você começa a ser combatido por um sentimento como medo, ansiedade, depressão, pânico, você tem que levar a arma certa, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, contra a qual o diabo não tem poder. Jesus, ele é a própria palavra. Pela palavra venceu Satanás. Pela palavra de Deus todas as coisas foram criadas. E se ele me criou a imagem e semelhança, ele me deu um poder de construir ou destruir através da palavra. Ou seja, eu posso começar a dizer hoje que eu nunca mais terei um futuro escravizado pelo medo, pela ansiedade, pela depressão, pelo pânico. E sabe, irmãos, o que me deixa mais triste assim, mas ao mesmo tempo mais imbuído de uma missão pela qual lutar, é quando a própria igreja traz para uma pessoa medo, ansiedade e depressão. Pode parecer difícil para você entender o que eu estou dizendo agora, mas se eu pedir para levantar aqui a quantidade de pessoas que estão aqui hoje, que disseram que nunca mais ia pisar numa igreja, que disseram que nunca mais iam pisar na igreja tal, na quadrangular, que pegaram pânico de igreja. Eu fico pensando, nessa igreja da qual essa pessoa saiu, na maioria das situações,
Jesus, se estava nessa igreja, ele estava muito triste ao ver tudo que estava acontecendo. Jesus o tempo todo andou com os discípulos, levando uma palavra de coragem, de vida, de esperança. Irmão, você já parou para conversar? Eu não estou falando no ano passado, não, estou falando esses dias, com uma pessoa que só de ouvir ela falar, você começa a desanimar da vida? Você começa a ter medo de arriscar? Eu me lembro até hoje, estava namorando ainda com a pastora, noivando, e eu perguntei para algumas pessoas: você se casaria hoje? O que você acha? Pessoas que eu nunca imaginei, com um casamento de 20, 30 anos, com filho, com neto já, dizendo para mim: eu não casaria. É igual as pessoas me aconselhavam para não ir em Israel. Não vai em Israel não, porque hoje é tudo diferente, não é igual o pessoal fala, não é? Adivinha quem é que me aconselhava para não ir em Israel? Só quem nunca foi. Ei, você não percebeu não? Que as pessoas estão morrendo de medo de você chegar num lugar que elas nunca vão chegar? De você ocupar lugares que elas nunca vão ocupar? Porque eles estão do seu lado enquanto você está bem. Elas querem te ver feliz, só não mais feliz do que elas, só não mais sucesso que elas, só não mais bem sucedido do que elas. É a pessoa que está te acompanhando, te imitando, não te curte, não compartilha e não comenta. Deixa eu falar algo pessoal para vocês aqui, posso falar? Eu era adolescente, eu era de uma sala da escola bíblica lá na primeira igreja, e um colega meu, eu era office boy, eu tinha 15 anos, ele me ligou, eu estava no serviço. Falei: Stefano, eu estava orando aqui, e eu vi um texto na Bíblia que Deus mandou te entregar. E aí ele mandou o texto, eu li e falei assim: o que isso tem a ver comigo? Tem nada a ver comigo. Mas de anos para cá eu descobri que tinha tudo a ver com o meu ministério. Ezequiel 34, quando Deus fala contra os pastores de Israel e fala: as ovelhas que estavam feridas vocês não curaram, a que estava quebrada você não ligou, mas você aproveitou da lã e da gordura delas. Vocês apacentam e cuidam de si mesmos, mas não cuidam das minhas ovelhas. Elas estão aí, soltas para as feras do campo pegarem elas, mas eu mesmo vou buscar as minhas ovelhas, vou cuidar delas, vou proteger e vou levantar um pastor que cuide delas, um pastor de verdade. E aí, eu estou falando algo pessoal para vocês aqui, para vocês entenderem. Essa é a terceira igreja que eu pastorei. A primeira igreja tinha, saiu até na foto aqui, a primeira igreja que eu pastoreei, na foto do Instagram hoje. Primeiro você começa, depois você melhora, né? Todo mundo está postando isso. Primeiro você começa, depois você melhora. Só que tem uns que eu estou vendo aí, começou bem e piorou. Eu vi, meninos, eu vi isso. Mas a fé, né? A fé está na pessoa, dá para melhorar. Ela tinha 13 pessoas, quando eu assumi, tinha 6 meses de aluguel atrasado. Eu ganhava R$900, peguei um empréstimo de 3.500, paguei os aluguéis atrasados, tinha mais um de 890 para vencer semana que vem. E a pastora que saiu de lá, chamou todo mundo no telefone e falou assim: vocês não podem entregar dízimo lá, eu sou a pastora de vocês, tem que entregar na minha casa. Mas irmãos, a história é o seguinte: deu certo, a igreja se renovou, tudo deu certo. E aí eu entreguei a igreja para assumir outra igreja, para um pastor que em um mês roubou dinheiro da igreja, falou que eu não tinha pagado aluguel, deixei 2 aluguéis adiantados e ainda falou mal de mim. Da noite para o dia ele sumiu, desapareceu, eu tive que arrumar outras pessoas para ir na igreja. Aí veio um casal que acabou de afundar a igreja, e aí um discípulo meu, que eu coloquei no ITQ, construiu a igreja, reabriu a igreja, e está lá a igreja no bairro Industrial, aqui perto do 39º Batalhão. O que é isso, irmão? Ovelhas perdidas, machucadas, que ao invés de alguém chegar para curar, chega para macetar, para machucar, para aproveitar o máximo. E sabe, quando Deus fala assim: vocês aproveitaram da lã e da gordura das ovelhas. Aproveitar da lã é uma coisa, aproveitar dos dons, aproveitar da boa vontade, mas quando você chega a pegar a gordura da ovelha, ela já morreu.
São pessoas que usam. Quando você não serve mais para nada, ela te chuta. Eu estou falando isso aqui, irmãos, eu não programei para falar. Tem algo me dizendo que tem pessoas aqui nessa noite que carregam medo de congregar, que carregam pânico de pastor, pânico da fé, pânico de servir na igreja, depressão quando fala vamos à casa do Senhor. A gente fala assim, alegrei-me quando me chamaram vamos à casa do Senhor. Ela tem um pânico, ela vem como obrigação. A segunda igreja que eu assumi tinha 43 pessoas, o pastor abandonou a igreja. Glória a Deus. Fui para lá, deu tudo certo. Passei lá para o pastor Diego, que é meu amigo, já pregou aqui, continuou o trabalho. E o pastor dessa igreja, que é lá no Coqueiros, na rua Taciba, estava aqui no sábado, trazendo gente, formando ITQ. A igreja está linda, maravilhosa, um povo abençoado. E a história dessa igreja todo mundo já conhece. Quando nós assumimos aqui, no dia que eu fui apresentado tinha 26 pessoas. No dia que eu assumi como pastor oficialmente tinha 13. O que isso mostra, irmãos? Não desista, não retroceda. Procure alguém para se aconselhar, procure mentoria, procure pessoas sérias, não se abra para todo mundo, porque o que Deus escreveu para o seu futuro, nenhuma situação, nenhum homem, nenhum espírito, ninguém levantado por Satanás poderá impedir, porque se você segue firme e crê, o Senhor abre as portas, Ele levanta, Ele garante. Se Ele envia, Ele prospera. Se Ele envia, Ele garante o recurso. Se Ele te envia, Ele abre portas. E Ele abre onde não tem porta. Ele abre caminho onde não há caminho. Ele manda água onde só há deserto. Ele faz caminhos no ermo. Ele move céus e terra ao seu favor. Você não precisa mais ser escravo do medo, da ansiedade, da depressão, dos medicamentos. Eu falei um pouco sobre o passado aqui, mas a ansiedade, ela diz muito respeito ao futuro. Se Deus veste os lírios do campo, melhor do que Salomão. Se Deus cuida dos pássaros, como disse Jesus, imagina vocês, que são muito mais importantes para Deus do que os pássaros, as flores. É como se Ele dissesse, vocês não entenderam? Quando Deus criou todas as coisas e o homem depois, não é porque ele era menos importante, é porque ele era tão importante que Deus queria primeiro criar tudo para ele, para colocar ele na terra. E hoje, a Bíblia diz que toda a criação clama pela volta de Cristo. Irmãos, eu não quero colocar medo em você não, só lançar um alerta. Amanhã é 28 de fevereiro. Nesse ano completam-se 7 anos após Israel ter 70 anos como nação. Israel é a figueira que floresce, que está lá na Bíblia, é um dos últimos sinais para a volta de Cristo. Em 1948 voltou a ser uma nação, se transformou numa nação, Estado de Israel. Você sabia que o voto de Minerva, o voto que consagra isso, foi de um brasileiro? Por isso o Brasil tem uma bênção especial de Deus. O Oswaldo Aranha foi o voto para que Israel se tornasse nação. Vocês lembram que eu falei que Deus trabalha com períodos de 7? 7 dias, 7 semanas, 70 vezes 7. Completamos 70 anos de Israel como nação há 7 anos atrás, ou seja, 7 anos se passaram e amanhã 7 planetas vão se alinhar no céu. Tem algo vindo por aí, porque a vinda dele é que haveria sinais nos céus, sinais em todos os lugares. Irmãos, eu queria viver muito tempo aqui na terra, trabalhar bastante, ser feliz, viver, ser pastor. Mas eu quero lançar um alerta para você. E aí, eu prefiro que você tenha esse medo. Medo, eu quero que você tenha medo de ficar aqui quando ele voltar. Se agarre a Jesus, se agarre à palavra, às promessas. Não deixe o diabo te enganar. Não deixe o diabo
vir com mentira, com ventos de doutrina, tirar você da presença, tirar você do caminho. Eu, irmãos, não quero ser escravo do medo, mas se for para ter algum medo, medo de ficar aqui e não ser levado. Eu não tenho esse medo. Meu livro está escrito, meu nome e o seu estão escritos no livro da vida. E esse nome que está nesse livro, o diabo não pode apagar. Fala comigo: uma vez filho, sempre filho. A não ser que você diga: eu não quero mais esse pai. Ele está aqui. Ele está comigo, Ele está com você. Ele está conosco. E os planos dele não são planos de derrota, de vergonha para nós, mas são planos de alegria, de prosperidade. Em meio à dificuldade, Ele trazendo paz. Em meio aos desafios, Ele trazendo unção sobre a nossa vida. Então me tira o medo. Zé Moisés, suba em meu lugar e faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, forte é você, e o que me faz tremer as velas. Não tem como você ter uma caminhada sem medo se a palavra de Deus não estiver no seu coração. Pastor, eu conheço pessoas corajosas que nem conhecem a palavra. Tem pessoas que têm um brio diferente, mas foram forjadas num fogo de desafios que poucos aguentariam. Agora, ser forjado em situações com o fogo do Espírito Santo na sua vida, ser fortalecido, ser munido de força para passar sobre qualquer situação. Quero dizer para você que está passando por uma situação ou por situações difíceis na sua casa, na sua vida, Jesus não está longe. Ele diz: eu estou à porta e bato. É só me convidar. Quando eu entrar na sua casa, na sua vida, no seu coração, na sua família, tudo vai mudar, vai ser transformado. Só para encerrar, eu quero convidar você que, mesmo que está frequentando essa igreja há um tempo, a jogar fora os seus traumas com a igreja. Jesus nunca te feriu, foram os homens. Quando eu falo os homens, estou falando seres humanos, homens e mulheres, que não entenderam o propósito da vinda de Jesus, não entenderam o propósito do Evangelho. Igrejas onde a gente era fiscalizado pelas pessoas. Ao invés de você ter um monte de irmãos, você tem um monte de... Imagina, o cara quando está lá na obra trabalhando, chega o fiscal fiscalizar o trabalho dele, ele não fica muito à vontade. Né, Rondinelli? Bom que você está aqui, viu? Pastorzão. Imagine só você no meio de 100, 200 pessoas que, ao invés de ser seus irmãos, são seus fiscais. Uma pastora me disse que perdeu uma líder na igreja dela. Ela é da minha região. Porque alguém ligou para ela 1h da manhã e falou assim: pastora, sabe quem está sentada na mesa do boteco com a turma lá, boteco tal? Fulana de tal, nossa líder de jovens. E ela, no outro dia, já ligou para a menina. E quando ela me contou isso, eu falei assim: pastora,
Você viu o que ela estava fazendo no boteco? Era tráfico de droga, era prostituição. Porque a igreja tem medo de sair para fora e pregar o evangelho, e algum crente vê eles conversando com a prostituta na rua e achar que ele está arrumando programa. Mas Jesus nunca teve medo disso, porque ele sabe que o médico tem que ir para aqueles que estão doentes, não aqueles que estão sãos, e a igreja fica só procurando gente sã para chamar para a igreja em vez de buscar quem está doente. Irmão, se você depender da opinião das pessoas da igreja para você ser crente, você vai ser um crente falso, preso, travado, dominado pelo medo, entra em depressão porque você sai do propósito. A pessoa vira crente, não vai mais em festa da família, porque lá alguém faz isso, um fuma, outro faz não sei o quê, outro fala, conta piada. Quem é que ele vai ganhar para Jesus? Sendo ele o ponto de acusação. Quer que eu fale para vocês aqui? Posso falar? Os mais radicais, os que mais apontam o erro dos outros, os mais metidos a santo e perfeito, uma hora tudo que está oculto será revelado e vai ser mostrado quem eles são. Mas Jesus disse uma coisa: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Ele está dizendo, misericórdia é uma coisa que você planta, uma hora você vai precisar colher. Planta agora na vida das pessoas, porque quando você for atacado, quando você for injustiçado, caluniado, a misericórdia vai cobrir a sua vida, porque você teve misericórdia das pessoas. Este reino que você está aqui, meu irmão, como cidadão, ele tem a ver com outras palavras ao invés de condenação. Alguém aqui é juiz? Promotor? Eu não sou juiz nem promotor, inclusive tem um advogado junto ao Pai. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Porque essa é a justiça que de mim procede para você. Deus está falando, se levante no mundo espiritual contra aqueles que te caluniam. Não precisa brigar, minha vingança, diz o Senhor. Coloca em juízo a língua dessa pessoa que está falando de você. E a justiça não virá de ti, mas virá do Senhor para a sua vida e para eles. Pai, eu oro agora por todas as pessoas que o Senhor colocou no nosso caminho, nessa igreja. E ficaram traumatizadas com a igreja, com a briga de igreja contra igreja na internet. Pessoas que se distanciaram da tua presença porque caíram no engodo de acreditar nas acusações que alguém faz contra líderes. Pai, no Éden não tinha placa. Quando Jesus veio não tinha placa de igreja. Nós temos identidade, somos da Quadrangular, mas respeitamos os batistas, os independentes de igrejas pentecostais, Assembleia de Deus, Universal. Pai, que nessa igreja ninguém se arvore a ser inimigo de igreja e de líderes, mas nós somos inimigos do diabo, do inferno, dos seus anjos caídos. Sim, eles vão ter que nos aturar e vão ver a gente arrancar almas do inferno para o céu. Mas nós não vamos carregar trauma desse trauma do que acontece no final dos tempos. Igreja contra igreja, pastor contra líderes, líder contra membro, membros machucados que machucam os outros, pessoas feridas que ferem outras. Manda, Pai, bálsamo do céu e azeite sobre este lugar para cobrir, Senhor, cada homem, cada mulher, cada criança, cada jovem, e que eles nunca mais saiam da tua casa, da tua presença por causa do homem, mas permaneçam por causa das tuas promessas, do teu amor, da tua palavra.
e do selo que é em nós, que é o Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Espero que você tenha gostado desse vídeo e Deus tenha falado profundamente com você. Mas muito melhor seria se você estivesse conosco aqui na Quadrangular São Joaquim. Portanto, curta esse vídeo, compartilhe, mas venha nos fazer uma visita. Nós te esperamos, nós te aguardamos, nos acompanhe nas redes sociais. Deus te abençoe.